Conhece alguém verdadeiramente bem-sucedido que não tenha um bom hábito de leitura? A verdade é que muitas pessoas vivem desta desculpa de não terem tempo, não terem paciência, não gostarem de ler, e com isso estão a boicotar, mesmo sem perceber, de forma muito significativa, as suas chances de chegar à sua melhor versão. Então, neste episódio, eu quero dedicá-lo totalmente à leitura. Quero-te ajudar a desmistificar estes mitos, ajudar-te com algumas dicas e também dar-te alguma forma de integrar a leitura na tua vida, de forma a desenvolveres conhecimento e alcançares a tua melhor versão. Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Tua Melhor Versão. Eu sou o João Fernandes, sou empresário, sou mentor de líderes e sou apaixonado por desenvolvimento humano e liderança. E neste podcast eu partilho ferramentas, conceitos, insights práticos para te ajudar a atingir a tua melhor versão. E antes de falar da leitura, quero-te apelar aqui a um gesto de altruísmo para ajudares este podcast. Se ainda não o fizeste, gostava de pedir para tirares aqueles 10 segundos e subscreveres o meu canal de podcast. E já agora o meu Instagram, João C. Fernandes Coach. Este podcast está disponível em áudio e vídeo no YouTube, Spotify e também no Apple Podcast. Portanto, podes escolher qual a melhor plataforma para ouvires ou veres os nossos episódios. Hoje vamos falar do hábito de leitura e o impacto que a leitura pode ter no atingimento da tua melhor versão. Eu acho que a leitura é daquelas coisas que, quer tenhamos realmente o hábito ou não de ler, gera-nos um fascínio especial. Acho que vem do tempo da escola. Porque quem lê, de alguma forma, admira os livros, e as histórias e as páginas. Quem não lê, admira talvez as pessoas que leem, terem esse hábito. Então, a que é que se deve a dificuldade de todos nós termos um bom hábito de leitura? Vou partilhar contigo 3 razões que eu acho que são as mais relevantes. A principal razão, desculpa ou justificação é a falta de tempo. Todos temos uma agenda super cheia e a leitura implica uma coisa que nós já não estamos habituados, que é uma pausa e algum isolamento. E estes momentos hoje em dia são muito difíceis de encontrar, até diria que são quase um privilégio. Outra desculpa muito frequente é não encontrarmos aqueles livros que despertam o nosso interesse e a nossa atenção. E esse trauma talvez venha da escola, porque na escola, se bem te lembras, tu não escolhias os livros que lias. Então, de alguma forma, obrigavam-te a ler livros, alguns que tu gostavas e alguns que provavelmente não gostavas. Provavelmente também as distrações não te vão ajudar. Porquê? Porque as páginas de um papel não são assim interativas, não são estimulantes comparados com aquele scroll infinito no Instagram. Então, torna-se difícil prescindir desses estímulos e criar espaço para simplesmente estares a olhar e a folhear folhas de papel. Mas quero-te dizer que a leitura tem um papel muito importante. No primeiro episódio, se bem te lembras, falei-te de energia e do sono. Ou seja, como é que o sono poderia ajudar a tua melhor versão, porque o sono dá-te a possibilidade de regenerar a tua energia. No entanto, se tu aplicares essa tua energia da forma errada ou às coisas erradas, provavelmente vais falhar, vais sentir que desperdiçaste energia ou na melhor das hipóteses, mesmo que consigas algum resultado, ele vai ser ineficiente. Então, não basta ter energia. O outro ingrediente importante na tua melhor versão é o conhecimento. Porque o conhecimento vai-te permitir perceber qual é que é a forma mais eficaz de transformar essa energia em ação. Consequentemente, se a ação for bem direcionada, em resultados e sabedoria. E, meus amigos, não há melhor fonte de conhecimento do que a leitura e os livros. Se vocês pensarem bem, os livros são uma destilação de anos e anos de experiência compactados num conjunto de páginas que são suficientemente leves para serem transmitidos entre humanos. E este conhecimento estende-se ao longo de séculos e séculos e abrange temáticas super relevantes da humanidade. Então, desde um livro de cozinha que te ensina uma receita, até livros como a Bíblia Sagrada que te dá uma visão, uma porta aberta para a tua espiritualidade. A leitura é uma atividade tão potente, para além dos impactos da tua sabedoria, também tem impactos no teu corpo. Quando lês, estás a ativar múltiplas áreas do teu cérebro e, inclusive, a criar novas sinapses no teu cérebro. Isso vai dar maior capacidade de processar a informação. A leitura também, sobretudo a leitura de ficção, também te transporta para histórias, para personagens que desenvolvem a tua empatia e a tua conexão emocional.
E isso também mexe no teu cérebro, na rede neuronal do teu cérebro. Quase como se nós vivêssemos a personagem não estando, não sendo ela real, ok? Isso aumenta a nossa capacidade de empatia, de compreender outros, compreender as emoções, e também dá-nos a possibilidade de aumentar a nossa concentração e a nossa atenção plena. Então, quando falamos em atenção plena, mindfulness, muitas vezes somos remetidos para práticas de yoga, de meditação, respiração, mas a leitura é uma prática mais, diria, mais óbvia de mindfulness, onde nós estamos focados no presente, ok? E isso se praticarmos leitura regularmente, dá-nos essa capacidade e aplicar isso a outras áreas da nossa vida. Inclusive, só para vocês ficarem a saber, li um estudo que dizia que a leitura de 6 minutos por dia, reparem, 6 minutos por dia, pode diminuir os níveis de cortisol em 68%. E o cortisol está associado muito ao stress. Portanto, estão a ver, para além da parte da sabedoria, do conhecimento que tiramos dos livros, efetivamente, existe muito mais do que só isso. E para todos aqueles que afirmam que não gostam de ler, que não têm tempo, preferem outras coisas, eu quero-vos contar a minha história. Porque eu era essa pessoa quando eu tinha 30 anos. Aliás, sempre fui até aos 30 anos. Eu nunca gostei de ler. Era o tipo de pessoa que na escola, na melhor das hipóteses, lia os resumos dos livros. Os mais, vou confessar, eu nunca os li ainda hoje. E tentei os ler por mais 10 vezes e nunca os acabei. E na minha casa não havia muito este hábito da leitura, nunca me ofereceram muitos livros, os meus pais também não liam. Então eu via sempre muita leitura muito mais uma obrigação do que propriamente um prazer. Depois veio a faculdade, e aí, meus amigos, não tive hipótese. Né? Tive que comprar aquelas bibliografias das cadeiras, interessantíssimas. Ainda tenho aqui atrás os livros de álgebras e de matemáticas e afins. E a muito esforço lá ia vendo um capítulo ou outro que saía para o teste e eu tinha mesmo que o ver. Mas sempre preferi obter informação e conhecimento de outras formas, talvez mais interativas, mais digitais, mais destiladas. Na altura não via tanto o YouTube, mas havia, por exemplo, as sebentas, não é? As famosas sebentas, então preferia sempre isso do que o livro em si. E querem saber a melhor, e agora acho que se vão rir, no meio disto tudo, trabalhei 3 anos num dos maiores grupos editoriais de Portugal. Portanto, eu vivia mesmo rodeado de livros, ok? Mas associava muito a minha falta de gosto pela leitura à minha personalidade e aos meus gostos. E isso era talvez uma ótima desculpa para nunca sequer tentar mudar isso. Eu, na década dos 30 anos, comecei a explorar outro tipo de livros. Thrillers, livros de suspense, policiais. E qual não é o meu espanto, comecei a apreciar como é que eles me faziam desligar do mundo. Eu entrava mesmo naquela história e ficava super empolgado. E muitas vezes, se não todas, começava a saltar parágrafos. Queria chegar ao fim da história, queria desvendar o mistério. E isso alimentou um novo tipo de gosto pela leitura. E ao mesmo tempo também comecei a descobrir os audiobooks. O Audible. Portanto, audiobooks, livros que ouvimos e não lemos. E aí aplicava mais aos livros técnicos que me interessavam e que sentia que me traziam valor. E a verdade é que eu tinha viagens entre casa e trabalho de casa, de mais ou menos meia hora, 20 minutos. E era incrível, porque eu chegava ao trabalho super criativo, super inspirado, super estimulado, por ter ouvido aquelas ideias e aquelas coisas e desejoso de as aplicar. Portanto, foi realmente incrível. E agora, fazendo um fast forward para o presente, eu hoje tenho realmente um hábito de leitura. Compro mais livros do que os que leio. Tenho aqui a minha biblioteca atrás, para os que têm imagem podem ver. E eu diria que não estou a fugir muito à verdade se disser que leio 1 a 2 livros por mês, em média, misturando vários estilos, ficção e não ficção, e até em vários formatos, como te vou falar a seguir. Então, com a minha experiência, o que eu quero ilustrar é que o que tu acreditas ser um traço de personalidade, ou mesmo um gosto, é apenas uma crença tua que te está a impedir de acederes a um enorme acervo de conhecimento. E quer tu gostes dessa ideia ou não, se tu não desconstruís essa crença, vais ser uma pessoa muito mais ignorante e uma versão muito subótima de ti próprio. Poderias mudar se lesses de forma regular. Então, quero deixar algumas ideias de como tu podes desenvolver um hábito de leitura e, acima de tudo, para que possas tirar conhecimento dos livros para
te ajudar a atingir a tua melhor versão. Então, primeira ideia, primeiro takeaway. Hoje em dia, eu não sou purista da leitura. Eu acredito que a leitura pode ocorrer em muitos tipos de formatos. E não precisa de ser um livro físico, em papel, com páginas. Ok? Hoje em dia, tu tens muitas alternativas e complementos ao livro em papel que tu podes usar em diferentes contextos da tua vida, dependendo do teu gosto, do tipo de livro, do tipo de conteúdo e do tipo de a profundidade que tu queres retirar do livro. Então, tens livros digitais, Kindle, por exemplo, é um exemplo. Tens também da Leia, da Wook. Tens os audiobooks. Eu uso o Audible, da Amazon, onde tu instalas uma app no teu telemóvel e compras livros em áudio, e portanto vais ouvir esses livros. E tens ainda aplicações que te fazem resumos de livros. Por exemplo, o Blinkist é um ótimo acerto porque eles agarram no conjunto de livros e retiram os pontos principais. Isto, obviamente, é muito mais interessante no livro técnico, onde tu provavelmente queres apenas extrair a informação essencial do livro e depois até, se te parecer interessante, podes avançar e comprar o livro. Estas opções todas dão-te diferentes formas de ler e não são alternativas. Tu podes ter um livro na tua mesa de cabeceira de ficção, podes no trânsito ouvir um audiobook e quando vais correndo a passadeira ouvir um resumo de um livro. É válido. Cada um destas formas vai-te estimular, vai-te dar algo diferente do livro, vai-te estimular de uma forma diferente, mas também te vai permitir que o hábito da leitura possa existir mais frequentemente ao longo do teu dia. Eu gosto pessoalmente de ouvir livros técnicos e, por exemplo, de ficção, gosto do livro em papel. Tudo é válido. Não te preocupes com o formato. O principal é que leia. E, atenção, não tens um hábito de leitura, começa aos poucos. Não te proponhas a ler um livro completo numa semana. Lê pouco, mas lê de forma consistente. Lê 5 páginas, lê 10 páginas por dia. Encontra um momento no teu dia onde isso seja possível. Por exemplo, vais tomar um café da manhã. Em vez de estares a ler as notícias no telemóvel, lê 5, 6 páginas, okay? E vai aumentando esse ritmo à medida que sintas confortável e que sintas que a tua rotina permite. Outra coisa que eu percebi foi que quando eu agarro um livro eu tenho que ter um propósito para a leitura. Seja aprender um conhecimento específico numa determinada área, seja desligar um pouco da minha rotina, ir viajar para um policial ou para um thriller, ok? E deixar que a minha imaginação flua nessas histórias. Todas as razões são válidas, mas define um propósito, porque esse propósito vai-te permitir ter um maior rigor no teu hábito. Para além disso, não afunilas num único estilo. Tu não tens que gostar de todos e, portanto, deves experimentar vários estilos, deves experimentar livros mais técnicos, ficção, com livros menos técnicos. E uma das coisas que eu faço, sobretudo nos livros técnicos, é tirar notas, sublinhar o livro. E muitos dos meus blog posts vêm exatamente desses highlights que eu faço nos livros. Porque, às vezes, a leitura traz-nos tanto que eu tenho que parar, sublinhar e depois resumir aquilo num caderno de notas. Okay? E isso vai, e mais uma vez, isto aplica-se mais aos livros mais técnicos, isto vai-te permitir realmente converteres conhecimento e informação em sabedoria, porque estás a aplicar logo no momento que absorves, estás a aplicar e com isso integras muito mais essa informação. Uma técnica que eu uso que pode ser útil, não acho que isto é algo mais avançado, depende também do teu estilo de leitura, é a leitura em diagonal. Okay? O que é a leitura em diagonal? É tu olhares para a página, começares a ler algumas frases e saltares algumas frases, por exemplo. Porque aquele parágrafo, por exemplo, é um parágrafo descritivo. E se calhar no parágrafo seguinte é um diálogo. E o diálogo é mais importante para a história do que a descrição. Então, se tu não tiveres como objetivo absorver na totalidade todos os pormenores daquele livro, e isso é válido, então se calhar uma leitura em diagonal dá-te uma leitura mais fluida, em que tu sentes que a coisa flui mais e que o teu tempo está a ser melhor usado. Tudo é válido, meus amigos. O que é importante é ler. É ler. Então, se queres desenvolver a tua melhor versão e essa melhor versão vai exigir conhecimento, de uma forma ou de outra vais ter que passar pela leitura. Não gastes mais tempo a viveres em desculpas do gosto ou não gosto, do tempo ou não tempo, e começa a investir em ti. Em qualquer livraria,
tens uns bons milhares de livros. Okay? Tens pequenos, tens grandes, tens de ficção, não ficção, tens livros com texto, tens livros com imagens, tens dezenas de estilos, áreas, milhares de autores. Então vais-me querer mesmo convencer que no meio disto tudo não consegues encontrar um livro que tu gostes. Acho que estás-te a enganar a ti próprio, certo? Então vai em busca desse livro, desse primeiro livro, tira partido destas dicas que deixei e olha para a leitura de forma mais abrangente. Usa estes estilos todos, procura o Audible, procura o Blinkist, tenta encontrar espaços, quer seja no ginásio, no trânsito, em que tu possas colocar os livros, mesmo que eles sejam em áudio, mesmo que eles não sejam em papel, tenta explorar todos estes caminhos para conseguires realmente atingir a tua melhor versão através dos livros. Espero que tenhas gostado deste episódio e que tenhas levado já ações concretas e que estejas já a correr para a livraria para comprar um livro. E antes de fecharmos este episódio, eu pedi um minuto teu. Porque tens certo na tua rede de contactos aquela pessoa a quem tu dás um livro nos anos ou no Natal e que ele olha para aquilo como se tivesse dado um par de meias daquelas com os raquetes, né? Então, encaminha este episódio para essa pessoa. Ajuda-o a ganhar consciência sobre a importância da leitura e sobre estes pequenos truques que essa pessoa pode usar para iniciar esse processo. Porque não te esqueças que muitos de nós vivem traumatizados com a leitura desde os tempos de escola. Quero também te pedir, se gostaste desse episódio, faças ou um gosto ou 5 estrelas, dependendo da plataforma em que estás, demora 10 segundos e permite-me alimentar este projeto, porque eu quero te levar mais episódios e só é possível se tiver também o vosso apoio. Até ao próximo episódio. Até já.